Boa noite. Que bom. Que maravilha. Tô tão feliz de estar aqui com vocês. Vocês nem imaginam. Vamos esperar o pessoal entrar, não é? Porque hoje nós vamos fazer uma live maravilhosa, né? Trazendo uma convidada muito especial, Lucy Freitas, sobrinha de Dercy Gonçalves, que está pré-lançando o seu livro Minha Tia Dercy, não é? Que fala sobre histórias muito peculiares, muito lindas, né? Sobre a Dama do Riso, né? E que nós vamos conversar sobre essas histórias aqui hoje para você, não é? Lá, 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 lá. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suar mas de prazer, a gente quer é ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta na janela pra passar mão nela. A gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer é ser um cidadão, a gente quer viver uma nação. Vocês aí de casa cantando comigo. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suar, mas de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta na janela pra passar mão nela. A gente quer viver pleno direito, a gente quer é ter todo o respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer é ser um cidadão, a gente quer viver uma nação, a gente quer é ser um cidadão, a gente quer viver uma nação. Gente, boa noite. É assim que eu queria começar essa nossa live. Porque diante de tantos fatos que acontecerem na nossa semana, eu acho que seria muito repetitivo eu chegar aqui como eu sempre chego toda terça-feira e falar essas coisas horrendas que aconteceram, de cobrar também das nossas autoridades políticas, que cada vez mais nos decepcionam enquanto cidadãos,
Então, eu acho que esta música que eu acabei de cantar, do extraordinário Gonzaguinha, vem a calhar. Por isso que hoje eu decidi cantar para vocês, que é uma coisa muito rara. Eu acho que quem está me assistindo hoje e me vendo cantando deve estar estranhando ou se surpreendendo. Mas eu resolvi fazer isso para conscientizar as pessoas. Sejam mais respeitosos, porque respeito é a base de tudo. Você tendo respeito, você adquire honestidade, humildade, sensibilidade. Isso tudo é o que a gente está precisando. Então vamos ter mais consciência, você tendo respeito, não só pelo outro, mas sim pelo que você pensa e pelo que você diz. É aí sim que a gente prossegue enquanto sociedade, não é mesmo? Bom, minha gente, no começo da nossa live, antes de eu cantar, eu falei que hoje nós vamos ter uma conversa especialíssima com uma pessoa que ela é muito querida e eu estava realmente fulgurante para recebê-la aqui. Ela é sobrinha da sensacional Dercy Gonçalves, não é que para a gente falar da comédia brasileira, a gente não pode esquecer do nome de Dercy Gonçalves. Não, ela é um nome muito importante. Ela também é atriz, poeta, cantora, enfim, e muitas coisas que vocês vão ver aqui hoje. E, gente, hoje vocês viram que eu cortei o cabelo, né? Eu troquei até de óculos hoje, larguei o verde e coloquei um mais clean, para hoje estar elegante, para receber a sensacional Lucy Freitas. Cadê você, minha querida? Vamos chamá-la. Olha, que prazer, gente! Você canta muito? Cantar Ai, Gonzaguinha não é minha fácil, não, menino. querida. Ai, hoje eu me permiti cantar, porque é preciso realmente a gente cantar, levar alegria para as pessoas e também levar essa nossa mensagem, né? Que a gente está cansado de ver tanta coisa horrível, tanta coisa triste, e a gente tem que conscientizar as pessoas, porque é assim que a gente faz um mundo melhor para gerações Verdade, posteriores, né, Lucy? verdade. Concordo em gênero, número e grau com você, João Vitor. Ah, minha querida, você sabe que eu estava extremamente ansioso. Eu tenho uma grande amiga minha que é fãzaça de Dercy, que eu tenho certeza que você conhece, a Ana Rita Machado, né? Oh, meu Então, Deus, é. Ela é. quando eu falei que eu ia te trazer aqui, ela ficou assim, esfuziante. E eu também, da mesma forma. Também outra página que faz homenagem para Dercy, Dercy Bocuda, né, da Ju. Assim, Aham. todo mundo ficou realmente muito feliz, muito contente. Bom, Lucy, minha querida, eu já falei que é uma honra de estar te recebendo. E para começar, eu não vou começar hoje como eu sempre costumo começar do princípio. Né? Eu quero saber de onde é que vem essa ideia sensacional de fazer um livro, né, sobre a sua tia. Porque nós já temos uma biografia da Maria Adelaide Amaral, mas que foi escrita muito antes dela falecer, porque a 14 biografia, anos antes. 14 anos, 1994, 95 foi lançada a biografia e Dercy Gonçalves 94. morreu em 1994 e Dercy Gonçalves morreu em 2008. Então tem esse ato de diferença. E neste ato aconteceu histórias hilariantes que eu tenho certeza que você presenciou e que você participou. Então, de onde é que vem essa ideia inicial para a gente começar? Pois é, a ideia foi justamente essa, né? Quem me deu a ideia, na real, foi a própria Adelaide, Maria Adelaide Amaral. Porque na Hum, época da minissérie Dercy de Verdade na Globo, aí o pessoal soube que eu era sobrinha e tudo, e aí muita gente me chamou para dar uma assessoria, porque eu tenho na sim, memória mesmo muita coisa, porque ela era meu ídolo. Além de minha tia, era meu ídolo. Então eu tinha tudo assim, armazenado aqui no HD, entendeu? E aí sim. Maria Adelaide me chamou para dar um help a ela em algumas histórias, e eu fui até. Ela foi para o Rio e nós nos encontramos no Rio. E quando ela percebeu que eu comecei a contar as histórias,
Aí ela percebeu que eu sabia muito da vida de minha tia, mesmo antes desses 14 anos, história do início da vida Claro. dela. História, por exemplo, que nem minha tia tinha noção de quando ela fez a primeira cena dela. E aí, quando ela me contou um caso que aconteceu quando ela era criança, eu disse: Olha, sua primeira cena foi essa. Aí ela caiu a ficha. Ela disse: É mesmo, foi. Sim. Né? Então, a Maria Adelaide, quando viu que eu sabia muitas histórias que não estavam no livro, porque eu acho que minha tia não achou relevante, ou mesmo ela Sim. ficou assim com uma certa, um certo Um pudor de, receio, digamos. não receio não, mas assim, falava de coisas que é chato a gente falar da gente. É melhor É, outra pessoa falar. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, coisas entendeu? que a gente gosta de deixar guardado. Sabe, se autopromover, entendeu? Sim, Isso não era a cara dela, se autopromover. Ah, eu fiz isso, eu fiz sim. aquilo, eu fiz isso para fulano, entendeu? Então, tinham muitas coisas nesse nível que aí a Maria Adelaide disse assim, por que você não escreve um livro? Aí foi a partir Que daí. sensacional. Isso foi em 2011 e 2012 eu fiquei pensando, aí comecei a botar as ideias, sabe, lembrar e escrever cada situação. E em 2012 eu comecei a escrever mesmo, fazer a pesquisa, porque isso tudo, né? Você escrever um livro, eu não me achava em absoluto capaz de escrever um livro, porque eu Sim. escrevo peça de teatro, que é outra Que é o carpintaria, outro patamar, né? diferente do que seja um livro de uma pessoa como Dercy, né? Uma responsabilidade. Então eu tinha que estar colocando essas histórias no momento certo, no momento histórico e social certo. Então teve toda uma pesquisa para eu não pirar na batatinha, né? Ficar Sim, é. completamente fora de contexto. Tem todo esse trabalho, e esse trabalho foi feito por mim e pelo meu marido, que eu também sou historiadora, meu marido também era, e meu marido fez a maioria do trajeto histórico por onde Dercy passou, para eu Claro. poder encaixar a história em cada momento, né? Para não, não ficar uma coisa, Não né? pular, não é? Dona Leopoldina virou trem. Aqui no Rio a gente tem um ditado, isso por causa de um samba enredo que fala, né, que deu tudo errado, e aí Sim. Dona Leopoldina, né, que era imperatriz, ela acabou ficando Sim. mais conhecida com a estação de trens que tem no Rio de Janeiro, que é a Leopoldina. Aí Tira. no, no cotidiano, a gente, quando tem uma coisa sem pé nem cabeça, Dona Leopoldina virou trem. Que maravilha, Luci. E conta pra gente, porque a gente conhecia aquela Dercy que era o escracho pessoa. Não é que, ao mesmo tempo que você se mijava de rir com ela, ela fazia você ter momentos assim de reflexão, de total emoção e comoção. Como é que era a Dercy na intimidade, né? Ela era uma pessoa séria, impressionante, ou era aquela mesma coisa que a gente via no palco? Não é que você, além de achar engraçado, achava aquilo divino, não é? Magnífico, não é? Como é que era? Então, é lógico que existe uma diferença, né? Você está no palco, você está no Claro, palco. Você está fora do palco, você está mais relaxada. No palco tem personagem. Ela tinha, sim, o personagem. Cadê você? aqui, só arrumei um detalhezinho técnico para a gente continuar. Ah, tá. Então,
ela tinha um personagem que ela assumia. Mas ela, no fundo, existiam duas Dercis que conversavam entre si, né? Existia a Dolores, né? E existia a Dercy, mas elas conversavam muito entre si, porque a graça da minha tia vem muito dela mesma. Ela era contando um caso sério, ela era muito engraçada. Ela não estava com nenhum intuito de fazer graça e a gente acabava rindo, porque o jeitão, Sim. o olho, ela falava muito com o olho, com não sei o quê. Então, ela tinha esse jeitão já, né? Mas era uma pessoa muito assim, muito dona de casa, não tinha nada de estrela, sabe? Era assim, da Era estrela Dercy. simples, não é, na Era muito intimidade. simples, gostava de comida da roça, comida, sabe? Com feijão, Ai, farinha, coisa boa. carne assada, ela que cozinhava, ela que administrava a casa dela, entendeu? Então Sim. era uma pessoa assim, era uma matriarca, entendeu? Era braba nessa coisa da tradição, da família, da casa. Isso era a Dercy Dolores. Que maravilha. E uma das coisas que mais me impressionava assim, na DC, aliás, quem está aí na nossa live assistindo a gente, quem quiser mandar pergunta, pode mandar. Eu estou vendo que muita gente querida está entrando aqui, que no meio da live eu vou mandar meus beijos, tá? Mas a DC, ela tinha essa coisa de superação, porque ela teve uma vida muito difícil, não sei se a gente analisar muito bem, você que conviveu com ela, né? Ela sempre teve esse poder de superação, de se auto cada vez mais. Ela quebrou muitos tabus. Como é Sim, que sim. Ela teve que era uma provar coisa muita admirável? coisa. Ela teve que provar muita coisa muitas vezes. Primeiro, porque era mulher, quando na época que ela começou, no início da década de 20, né? Ser atriz era a mesma coisa que ser prostituta. Uma filha saía para ser atriz, o pai botava luto, porque morria, né? Para a família. Tinha que trocar de nome. A minha tia Dolores. Era Dolores, não, eu falo na minha tia como se ela estivesse viva. Vocês não reparem, porque ela vive Ela tão está sempre viva para próxima. todos nós. Eu falo muito no presente. Então, ela teve que provar muita coisa, né? Ela teve vários recomeços, várias quedas, e ela tinha uma frase que eu carrego para mim, sabe? Eu trouxe para minha vida. Ela disse: Eu fiz de cada derrota um degrau para minha vitória. Magnífico. Entendeu? Então, era uma mulher de sabe, de uma força de vontade, de uma garra, e ela teve, não só no início da carreira, que foi muito difícil, a própria vida dela em Madalena, muito discriminada, porque era artista de nascença, entendeu? Então ela se vestia como as atrizes do cinema mudo, ela fazia as roupas iguais, ela usava maquiagem igual, aquela época da década de 10, início da década de 20, Sim. aquelas melindrosas, aquelas mulheres com aqueles olhos pretos cheios Dos de. Ela tempos passava da Tedabara, da Bara, Paula Pola Negre. Negre. Você é muito jovem para saber disso, você é um pesquisador, né? Eu e a Ana Rita Machado, nós sabemos, a Ana Rita é minha amiga, sabe muito bem disso, porque eu sou fã de Hebe, então eu sei de muita coisa, eu pesquiso muita coisa, eu leio, ouço muita Que música, então legal, isso é muito legal, viu, João Vitor? eu Então, adoro você. então foi isso. Ela sempre teve que superar todas as barreiras.
E mesmo depois sabe, consagrada, ela levou uma rasteira de um contador que ela teve que vender todo o patrimônio para pagar o imposto de renda que ele ficou devendo um absurdo, entendeu? E ela, depois de ter mansão com piscina, mansão triplex com piscina, mansão no Alto Leblon, que no Rio de Janeiro é um bairro chiquérrimo, Lindíssimo. ela teve que vender tudo e comprou um apartamento de quarto e sala na rua mais fuleira, no bom sentido, é a Rua dos Inferninhos, a Rua das Prostitutas, a Rua da Noitada. Ela teve dinheiro para comprar ali um apartamento de quarto e sala que a geladeira não cabia na cozinha. Você pensa que ela ficou abatida? Estou desgraçada. Não, Não. ela recuperou tudo trabalhando. E essa época eu já estava trabalhando com ela. Nós viajávamos de tudo. Íamos de ônibus daqui para o interior de São Paulo, fazer espetáculo, Mambembá. E ela recuperou tudo. Que fantástico. Lucy, chegou uma pergunta aqui para a gente que eu faço questão de dar aqui. Ó, o Gleison disse assim, ó, Dercy não se sentia uma atriz completa, pois não achavam uma atriz de texto, mas fez coisas grandes. As pessoas se lembram dela dos palavrões. Você acha que isso causou tristeza nela? Nunca, nunca. A minha tia é o tal negócio. Tem pessoas. A minha tia, sem querer, porque ela queria ser cantora. E ela tinha um vozeirão, porque com 98 anos, ela, sabe, dava um dó de peito que não era brincadeira, entendeu? Mas quando ela viu, mas ela nasceu estrela. Antes mesmo de atriz, ela nasceu estrela. Ela não nasceu para ser coadjuvante. Ela nasceu para o estrelato. Quando ela percebeu, isso é uma opinião minha, tá? Ela nunca falou isso. Até porque ela não acreditava nesse negócio, entendeu? Ela disse assim, ó, Sim. Eu não acredito em sucesso, não acredito em estrelato. Cada vez que o pano fecha, o pano de boca de cena, a cortina fecha, acabou o sucesso. O sucesso é aquele. Aí, no dia seguinte, a gente tem que lutar por ele. Mas ela, na época que era cantora, ela percebeu que cantando ela seria mais uma, porque na época todo mundo cantava muito bem, né? Então, tinha aqueles vozeirões, né, também. Então, ela começou a jogar comicidade nas músicas, sabe? Ela começou a interpretar jogando um jeito engraçado e isso começou a fazer sucesso. E aí ela começou a improvisar, e era uma pessoa muito criativa. Agora, que ela obedecia a texto, obedecia, até porque ela sempre usou ponto eletrônico. Ela foi a criadora do ponto eletrônico. Não existia, nem na televisão, o ponto eletrônico. Então, ela seguia sim texto, mas ela, como ela era muito criativa, quando ela encontrava uma maneira de improvisar ali, eu improvisava. Que maravilha. Ana Rita, minha querida, um beijo. Você falando sobre a questão da voz, da Dercy, da musicalidade, isso foi muito ressaltado no filme que ela citou, A Grande Videte, que é um filme maravilhoso, realmente. O filme que ela mais gostava. E que a Ana Rita também gosta. É muito lindo o filme. Eu muito ainda, lindo. gente, vocês sabem que eu ando assim triste que às vezes eu não tenho muito tempo para assistir as coisas, né? Porque é muito corrido.
Então, às vezes eu quero assistir uma coisa que não posso assistir. Ontem, por um milagre, consegui assistir o The Voice, que eu gosto de assistir, e as novelas que dão no Viva, que eu também Você ainda gosto de tem assistir. tempo disso, eu não. Eu não vejo televisão, não dá para ver. Pois é, eu só uma coisinha entre uma coisinha e outra, porque eu sempre estou produzindo muita coisa, né? Pois é, Mas a gente a gente tem trabalha, que né? produzir, a gente não pode parar, né, Luci? Isso. A Ana Rita mandou uma pergunta aqui. Se você, Luci, você acha que a Dercy falaria da comédia de hoje em dia, de como ela está sendo feita? Eu acho, por exemplo, eu acho que eu vejo porque eu penso da mesma forma, eu entendo a coisa do palavrão que a minha tia não, ela não gostava que a gente falasse palavrão, entendeu? Que a gente da família. Ela dizia assim: palavrão tem que saber falar, palavrão tem hora. E vocês falam palavrão e pesa e agride. A gente tem que falar palavrão como a criança, que não sabe nem o que aquilo quer dizer. Então, ela só fala, ela não dá intenção para o palavrão. Sim, E era dessa maneira. Por quê? Porque ela começou com essa fala. Ela no início não falava porque era proibido. Palavrão sim, só foi tinha liberado censura. na década de 60, o palavrão no teatro. Se falava na década de 60, 70. Depois do AI-5, palavrão podia, não podia falar coisa que conscientizasse. Né? Sim, Então, foi aí que surgiram as pornochanchadas, foi aí que surgiu o palavrão também no cinema, essa coisa toda. Foi a partir de 60. Ela dava intenção, sabe? Ela falava, filho, e aí jogava um olhinho, todo mundo ria, sabia que era filho da puta, entendeu? sim. Mas eu acho que ela iria achar o que eu acho. Eu vejo, às vezes, não porque agora na pandemia a gente não vai a lugar nenhum, né? Mas eu vejo Sim. uns stand-up, uns shows solos, né? Um Sim. stand-up. Menina, mas é assim. Puta que pariu, caralho, merda, vai se fuder, não sei o que. Sabe? Isso tudo num tempo assim, ó, curto, assim, de Não, espaço, a ele. pessoa fala, porque, sei lá, eu nem sei por quê. Outro dia vi um menino, eu digo, meu Deus do céu, que desperdício. Ele podia jogar todos esses palavrões no decorrer de todo o Sim. espetáculo. Mas é uma coisa assim, eu acho que ele acha engraçado. E eu não sei, eu, por exemplo, não acho. Eu acho a intenção da coisa é que são elas. E esse era o segredo desse. Eu acho que hoje ela olharia o palavrão como ela olhava dentro de casa quando a gente falava um palavrão. Falou, jogou o palavrão fora. Porque, entendeu? Ela não gostava. Por exemplo, minha tia não gostava de piada. Não gostava de piada, ela achava. Não gostava de promiscuidade, não gostava de indecência, Sim. entendeu? É tudo que. Por isso que as famílias é que frequentavam. A plateia da minha tia era assim: mãe, filha e neta na mesma plateia, mulher, marido e filho, entendeu? Era Fantástico. uma família uma plateia de família. Por quê? Porque não tinha nada, né, no espetáculo dela que não fosse para divertir, para rir, né? Era Claro. isso. Não Maravilha. agredia. Sim, obviamente. Gente, eu vou ser bem sincera uma coisa para vocês. Que eu sabia que esse nosso papo seria genial, descontraído, que a gente ia falar
sobre o que a DC é. Então, hoje eu fiz questão de não ter assim um roteiro todo pronto, esquematizado, não. Hoje eu fiz questão de bater este bate-papo, de vocês mandarem as suas perguntas para a Dercy responder. E chegou aqui mais uma da Renata, querida Renata. Um beijo, que eu estive com ela à tarde numa reunião online. Ela perguntou aqui como é que, na sua opinião, como é que seria o posicionamento da Dercy diante ao atual contexto político que a gente vive, enfim. Olha, primeiro que minha tia, ela não era uma pessoa apolítica, ela era apartidária. Ela dizia assim: se partido fosse bom, não chamava partido, chamava inteiro. Então, ela ia muito a escolha, né, para ela votar presidente, governador, deputado, ela ia muito observar a pessoa, entendeu? Sim. Ela sabe, procurava ver, perguntava. Gente, como eu sou historiadora, ela indagava muita coisa de mim, mas não que ela fosse só pela minha cabeça, entendeu? Aí ela dali era um ponto de partida para ela dar uma pesquisada. Ela tinha facilidade de chegar perto, de conversar. Então era assim que ela escolhia os presidentes dela, os governadores, os deputados. Os deputados era mais fácil porque ela conhecia muita gente, né? Pessoal de Sim. deputado. Ela conhecia, então aí ela, vou votar em fulano porque eu conheço, é de boa família, não é pilantra, não sei o que. Agora, os Sim. cargos, né, E ela sempre mais. falava nos programas que ela ia, não é? Quando perguntavam para ela, ela citava. Então, esse governo atual, olha, minha tia é uma pessoa inteligente. Olha, eu não estou querendo aqui dizer que quem votou nele é burro, né? Mas a minha tia era uma águia, entendeu? De cara, quando ela olhasse um cara dizendo que representava a nova política, que ficou 28 anos no Congresso e não fez absolutamente nada, não apresentou nada, não disse nada. Então, meu amigo, esse cara não ia ter o voto dela. Ela podia votar até no Cabo Daciolo, mas ela não votaria num cara que, né? Como é que está falando em nova política? Ele era a representatividade, sabe, da velha política, sabe, do encosto, botou a família inteira na A escória do política. conservadorismo. Botou a família inteira na política. Você. O que ele fez até hoje? Ele foi deputado durante. Tem algum projeto de lei que ele. Não, não fez, não tem, não fez. Tá? Como é que você pode votar num cara desse e acreditar que o cara vai resolver o problema de um país com dimensões Pois é. continentais? Sem falar em outras coisas, né? Exatamente, né? Você Só sabe pela que. competência. Claro, claro. Você sabe que eu fico muito feliz porque eu quero até agradecer a Renata pela pergunta. Um beijo, Renata é uma grande amiga querida, psicóloga, E nada. sem falar, desculpe, sem falar que Pode falar, meu amor. ela dizia assim: o Lula é Dercy de calças. Ela adorava o Lula. Quando ela conheceu, ela não votou no Lula da primeira vez, não, da Sim. primeira eleição. Quando ela viu o Lula governando, ela virou Lula. Não tinha, ela não era PT, ela virou Lula, entendeu? Sim. E pronto. Agora Você pode sabe, falar. Luci. Não, minha amada, pode falar. Aqui é uma coisa que é uma troca, né? É uma recíproca. Porque muita gente questiona, como a Ana Rita estava falando, muita gente diz.
Ai, a Dercy seria Bolsonaro hoje em dia. Ai, a Dercy seria do conservadorismo. A gente tem que separar uma coisa, que conservadorismo é muito diferente de canalice. Não é Sim, que este nosso presidente comete. sim, sim. Então, eu fico Olha, extremamente contente de você ter dito isso para nós. não, isso. Minha tia era muito à frente do tempo dela. E ela não tinha vergonha de dizer, ah, eu errei, eu fiz isso. Olha, eu acredito assim, ela votou na primeira eleição que o Lula contra o Collor, ela votou no Collor. Depois ela votou no Fernando Henrique. Votou no Fernando Henrique o segundo. Quando foi mudar, porque foi o Serra, eu acho que foi o Serra, quando o Lula entrou. É. E ela, ela votou no Serra assim já. Porque Hum. ela achou, ela não, nós tivemos com o Serra, assim, ela achou o Serra. Não, o santo não foi, né? Ela não tinha nada contra nem a Sim. favor. Mas como o Fernando Henrique ela gostava muito do Fernando Henrique e achou que o governo dele foi bom e coisa e tal, ele criou o Real quando era ministro da Economia, né? Então Sim. ela cria muito no Fernando Henrique. Mas quando ela viu o governo do Lula, logo no primeiro, sabe, no primeiro, Mandato. primeiro mandato, não, no primeiro 6 meses de governo, ela já estava, sabe? Eu disse, não, o cara é bom. Porque ela achava que ele não tinha capacidade. Ela achava que ele não tinha capacidade de dirigir um país como o Brasil. Quando ela viu e que ela foi vendo, aí ela, no segundo mandato, ela fez campanha para ele. Que Minha tia era uma pessoa magnífico. muito Essa vanguarda e ela, quando tinha que ser tradição, era ela era tradição, mas uma mulher muito à frente do seu tempo. maravilha, essa que era a Dercy Gonçalves, gente. Toda essa verdade a gente está transmitindo esta noite para vocês, que eu fico muito honrada de estar aqui com a Lucy e com vocês. Chegou uma pessoa muito querida que eu quero mandar meu beijo, Lisiane Seixas, que faz coisas lindas de patchwork. Enfim, ela faz umas almofadas, uns jogos de mesa, de banheiro, é uma coisa fantástica. Ai, que Beijo. bom, Cristiane. Eu invejo, porque eu sou ruim em costura. Eu sou boa no alicate, porque eu sou design de joias também, Ah, das minhas sim, que a áreas. gente vai falar. É, Entendeu? hoje eu botei uma para dar assim uma Olha os classe assim. meus. Não, os seus Então, são chiquérrimos, né? eu sou boa com alicate, sabe? Com essas coisas, sou boa. Sim. Agulha, para mim, é uma negação. É, a Lisiane faz um trabalho excepcional de cair o queixo de aplaudir de pé. Inclusive, eu vi outro dia uma almofada que ela fez de Frida Kahlo. É muito lindo mesmo. Adoro, adoro. Maravilha, né? Luci, já que você tocou, dando uma pausinha um pouquinho, sobre a história da Dercy, que você tocou sobre essa questão de você fazer joias, enfim, anéis, etc. Me conta como é que vem esse despertar, porque são lindos, e até qualquer dia desse eu vou encomendar algo de você, hein, que eu adoro, ainda mais coisa grande, assim, coisa que tem assim. Isso também tem uma mãozinha pequenininha, mas só gosto de anel grande. Eu só gosto de anel grande. É, a minha não é tão assim pequenininha, mas eu adoro coisa grande, né? Tem que ser coisa que dê para ver, não pode ser coisinha pequenininha, discretinha. Uma coisa que eu não sei é discreta, né, gente? Então, O que você perguntou? o que eu te perguntei, de onde é que vem esse seu despertar, não é, para esse feitio tão magnífico que você faz das joias, enfim. Olha, eu sou uma pessoa eminentemente artista. Eu respiro arte. Então, eu não posso trabalhar ou ganhar dinheiro, fazer outra coisa que não seja uma coisa artística. E Claro. quando eu resolvi dar uma parada na minha carreira de atriz e vir morar no interior, porque eu moro em Nova Friburgo.
a região serrana do Rio de Janeiro. Beleza. Só que eu moro num distrito que é um paraíso. Um distrito assim que tem 3.000 pessoas morando, Que entendeu? maravilha. Então, eu tive que fazer uma escolha, né? E Sim, aí eu fiz a escolha de parar com a carreira artística. Mas nunca parei de escrever, nunca parei de claro. dirigir. Aqui mesmo eu dirigi um show filha da Ana Terra, compositora, com Danilo Caymmi, a Juliana Caymmi. A Juliana veio Sim. morar aqui também, e aí eu incentivei ela a fazer um show, aí nós fizemos, eu dirigi, e aí ela fez no Rio, fez em vários lugares, um show maravilhoso. Mas como atriz eu não estava mais atuando. Eu estava só escrevendo, aí escrevia crônicas, escrevia poema, e aí eu resolvi, porque eu sempre criei as minhas joias, eu sempre desenhei sem aprender, eu nunca aprendi a desenhar, mas eu tenho Sim, um certo. Tudo aquilo que eu cismo de fazer, eu vou, entendeu? E faço. claro. Então, eu comecei eu disse assim, poxa, eu vou, né? Aí comecei a fazer, a desenhar e terceirizar, Sim. porque eu não sou joalheira. E as bijuterias eu comecei a fazer. E como eu já Hum, tinha trabalhado, tinha feito linha de show na Globo, duas novelas na Globo, duas minisséries na Globo, eu digo, ah, caramba, eu conheço muita figurinista e comecei a levar as minhas coisas e as minhas coisas começaram a aparecer nas novelas. Eu fornecia sim. para 4 novelas, dois ou três programas de humor, minisséries, essas coisas, e então com isso, eu abri um ateliê aqui, porque a minha cidade é uma cidade turística. Aí eu abri um ateliê aqui e fiquei. Então, o processo criativo, artístico, é o mesmo. Quando eu estou criando uma joia, é o mesmo processo de estar ensaiando uma peça ou estar escrevendo uma peça, entendeu? Porque Mara- o ator ele não vive só do palco. O palco é o ápice. Mas todo o processo criativo, sabe? Toda a formação de uma personagem, ela é fundamental. O meu marido dizia assim, quando eu estava num processo criativo assim, de uma personagem de teatro, aí ele disse assim, já sim. arranjou o amante, já arranjou um amante, porque eu só vivia para aquilo, eu ficava apaixonada, eu só vivia para aquilo, até a minha libido baixava, né? Porque eu ficava muito ligada naquele processo criativo. Então, eu estava ensaiando uma peça e ele dizia assim, ah, é o Ricardão, é a peça. Meu marido falava isso. Que maravilha, que sensacional. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tô aqui, eu dei uma pausinha na água, tô tomando um chá. Mas é o seguinte, tá? Depois eu tenho certeza que alguém vai me perguntar. Aqui está escrito Benoit, né? As lojas Benoit não me patrocina, tá? É a caneca que eu ganhei de presente há uns tempinhos atrás. Então, a Benoit, loja Você tem que comprar, pedir. você tem que Eu vou comprar pedir. agora na pré-venda, tem a possibilidade de você comprar o livro da Dercy com a caneca. Minha tia Dercy. Que maravilha! Tem essa. Olha aí, gente. Nas possibilidades de compra, tem essa possibilidade dessa caneca. Então, Sim, que maravilha. depois você vai na minha bio, tem lá o Uhum. endereço da editora, @editora underline agora é. Aí você entra pelo direct, aí ela te manda todos os esquemas e vai comprar mais barato, que de repente vai sair nas lojas, porque a pré-venda tem um precinho especial, porque é direto da editora.
Sim, E que aí maravilha. você me ajuda a pagar a publicação com a pré-venda. Viu? Você é um copatrocinador. Que sensacional, gente. Então, a Belo Horizonte não está patrocinando. Até você me deu uma boa ideia aqui daqui uns tempos. Eu acho que ano que vem eu vou fazer uma caneca, assim, escrita aqui, João Vitor Lima, assim, fazer uma Sim, coisinha, né? sim. Fica É. interessantíssimo. E já que você falou sobre essa coisa sensacional do livro, que, como você disse, é uma publicação, digamos, meio que independente, não é? Que você É, está. eu fiz muito como a minha tia fazia. Ultimamente, desde os 90 anos, ela fazia o seguinte: ela não tinha mais idade para fazer uma temporada. Então, ela Sim, fazia assim: ela chegava na sua cidade, uns 15 dias antes, vendia o espetáculo, um teatro grande que tivesse 1.500 lugares, 2.000, ela vendia antecipadamente e aí fazia o espetáculo. exato. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou vendendo o meu livro antecipadamente, com vários mimos que tem lá para você escolher. Tem só o livro, tem o livro e o e-book, tem o livro e a caneca, tem o livro e a gravura da capa do livro assinada e numerada pelo Anderson Tives, que é um puta de um artista plástico Que renomadíssimo. maravilha. Madonna tem obra do Anderson Tives. Do Agora, Anderson, você imagina que honra que eu que tenho de ter sensacional. um livro com a obra do Anderson Tives prestigiando minha tia. Porque, Que olha, não maravilha. é. Eu tenho 70 anos, meu amigo. O que eu tinha que fazer para Que não estourar, aparenta para. ter. Hã? Ah, mas, Que mas, não mas, aparenta isso, ter esse mas isso é a 70. genética. Minha tia não parecia a idade que tinha, né? Isso é a genética é boa. Verdade. Eu não tenho nada a perder mais. E eu não tenho uma. Ah, vai fazer o quê com 70 anos? Eu tenho que fazer o que eu quero, o que eu tenho vontade, entendeu? Isso mesmo. Então, é isso. Eu escrevi, logo depois teve 2015, quando eu acabei, estava um sarilho na política, eu não sabia. Eu quero ver se tudo se acalma aí para eu poder publicar isso. E realmente é muito Claro. difícil de você publicar sem um patrocínio, né? E aí essa editora maravilhosa agora que uma das sócias, que é a pessoa que eu mais interajo, é a Cláudia Wilderberg, que é uma fofura, carrega a gente no colo, entendeu? E aí eu Queridíssima. digo, não, então agora eu vou fazer. Né? E também está me estimulando muito, porque eu fiz 50 anos de casada em março do ano passado e em maio eu perdi meu marido em 48 horas. Ai, meu Entendeu? Deus. Então, é um momento de renascimento, assim, de fênix, entendeu? De sair sabe, das cinzas, reviver das cinzas. E isso está me dando muita vida. E é isso. Eu tenho que continuar. Eu tenho uma mulher que pautou a minha vida, que me deu recompasso, que não admitia baixar a cabeça, desistir. E eu sigo as palavras dela, eu sigo o exemplo dela enquanto eu puder, enquanto eu viver, ela estará viva também. E, e é um exemplo para mim, sempre foi. Que maravilha, que sensacional. Lucy, vamos fazer uma coisinha? Eu vou te pedir para você contar alguma história assim marcante para aguçar esse povo querido que está nos assistindo a comprar o livro na pré-venda. Vamos fazer isso? Vamos, vamos. Tem uma historinha, minha tia, ela era muito. Ela tinha essa coisa da tradição do casamento.
de casamento Sim. de noiva. Ela não casou de noiva, né? Ela casou só no civil. Ela, além de tudo, nem tinha dinheiro para casar de noiva na época. E ela tinha uma coisa assim: a primeira pessoa próxima a ela que casou foi minha tia. Eu sou sobrinha neta da Dercy. Meu pai é que era irmão dela. E minha avó foi a irmã que criou ela, porque ela ficou sem mãe com 2 anos de idade, né? Então, Sim. minha avó, que era a irmã mais velha, é que foi a mãe que ela não teve. Então, ela era muito próxima. Ela tinha mais irmãs, mas a nossa família e minha tia sempre foi uma coisa só, né? Que tanto que nos últimos 15 ou 20 anos eu morei no prédio ao lado dela e minha mãe morava com ela, porque depois que meu pai morreu e minha avó morreu, minha mãe foi morar com ela, a pedido, inclusive, da minha avó, que tinha medo de desampará-la. Então, tinha que sempre a gente estar junto. Então, tia Lucy, que também tinha o meu nome, tia Lucy casou em 1948, 49, mais ou menos. Aí minha tia, eu vou dar o vestido de noiva. Aí minha tia mandou fazer, ah, comprou o tecido, escolheu lá o que queria, e quem fez o vestido foi uma amiga em comum, amiga da família, muito amiga de minha tia, Bela Silva, que era irmã de um grande comediante da época, o Silva Filho. E aí, na véspera do casamento, à noite, minha tia, depois do espetáculo, passou na casa de tia Lucy e da vovó, né? Da vovó Bita, que era a irmã e mãe ao mesmo tempo dela. Aí, a... gente, aí a titia virou e falou assim: Ah, Lucy, vai, veste o vestido que eu quero ver. Tá legal. A minha tia foi no quarto, se vestiu, botou o vestido, chegou na sala, ela olhou e disse assim: Cadê o resto? Ela disse: Que resto, tia? O vestido é esse. Ele disse assim: Não, só tem a blusa, o resto está com a combinação. Combinação é uma coisa que se usava por baixo dos vestidos, um Sim. tipo de anágua, só que era inteira, né? Aí ela disse: Não, você não casa assim, de jeito nenhum. Ligou para a Bela. Isso já devia ser, depois do espetáculo, devia ser umas 11 horas da noite. Ligou para a Bela e disse assim: Olha, eu vou deixar dinheiro, vocês vão amanhã esperar a loja abrir para fazer a saia desse vestido. E quem, nessa altura do campeonato, iria questionar? 6 horas da manhã estavam as duas, minha tia e a Bela, na porta do coisa, comprou o tecido brocado da parte de cima do vestido, ela comprou as coisas com a cauda, com tudo, e foi feito o vestido de noiva mais rápido da história, eu acho, que em 8 horas o vestido Meu estava pronto. Deus! Gente, muito bom. Essa é uma das histórias que tem. Que maravilha! E para saber o resto, gente, só comprando na pré-venda. Vai no perfil da A Lucy. pré-venda a pré-venda é que é o pulo do gato. Exatamente, pulo do gato. Porque o livro vai ser publicado em janeiro de 22. Então, se você compra agora, além de Hum, você ser o meu leitor, vai ser o meu patrocinador, vai assinado, vai pelo correio, com autógrafo, dedicatório e tudo. que maravilha! Então você, depois que acabar a live, porque fica aqui com a gente, depois que acabar a live, vão no perfil da Lucy, na bio lá dela, clica no link e vai lá, compra o livro na pré-venda, tá bom? Você não vai se arrepender, porque essas histórias maravilhosas como essa, vocês vão ler, se emocionar, dar risada, vão levar como exemplo. E voltando um pouco, a sua tia, ela foi muito vanguardista. Como é que foi no tempo da
ditadura militar. Não é porque a Dercy era muito vanguardista, muito liberta, não é? Então, como é que foi, não é, essa relação dela com os Pois militares? é, Alguma coisa do tipo? ela teve alguns percalços, né, no teatro, com a censura, tinha alguns censores moralistas, porque na ditadura militar eles não proibiam palavrão, eles não proibiam cenas mais eróticas, eles proibiam fazer uma peça, por exemplo, fazer a pessoa raciocinar. Mas para rir, falar. Não era assim, mas ela sofreu, sim, de alguns moralistas, que tinha alguns que. Ah, a senhora fala muito palavrão e não sei o quê, não sei o que lá. Então, ela tinha isso. Agora, o problema que ela teve foi na televisão. Porque ela tinha. Na televisão, ela fazia entrevistas, né, com Sim. pessoas. Ela elegeu 2 deputados, um deles que tinha sido do PCBão, entendeu? Do Partido Comunista, que já tinha sido extinto. Então, e a minha tia era uma formadora de opinião. Tudo que ela falava na televisão, o povo seguia, entendeu? Então, Sim. eles, no início, final de 69, resolveram pedir a cabeça da minha tia. E aí ela foi mandada embora da Globo, dando 90 de Ibope. Não Para podia você. mais. E ela ficou sem entrar na televisão até 1980. Até 1980. Fez algumas coisinhas aqui e ali, mas aí ela Fazer foi as fazer. participações, né? Mas aí ela fez, aí fez uma novela chamada Cavalo Amarelo na Band. É. E aí depois Da Ivani Ribeiro, inclusive. fez outra, e depois fomos trabalhar na Record, e depois ela voltou para a Globo, depois ela saiu para o SBT e foi por aí. Que maravilha! Para você ver, né? Que coisa sensacional. Se a gente parar para pensar, DC não era da Globo, não era da Record, não era da Band, não era de nenhuma Não, emissora, desse era era do do povo, Brasil. era do Brasil. Exatamente, era do Brasil. E era uma coisa fantástica, porque todo mundo parava para assistir ela em qualquer programa que fosse. E Sim, uma das premissas mais constantes, eu acho que eram os programas que ela adorava aí, era o do Faustão e do da Hebe, que era uma é. coisa Ela e louca. a Hebe se davam muito bem, eram muito amigas, né? A Hebe é uma pessoa educadíssima, sempre muito gentil. Eu mesma tive com minha tia na casa da Hebe umas 2 vezes, e ela sempre muito, muito meiga. Aquele jeitão dela, ela era muito, assim como minha tia. Eu acho que as duas se davam bem porque elas eram muito verdadeiras, entendeu? Elas Sim. não tinham um personagem diante do público e outra. Não, elas eram. E a Hebe era isso. Era exatamente a Hebe que estava no palco, era a mesma Hebe que recebia na casa dela para um almoço, que encontrava. Eu cansei de encontrar com a Hebe, eu conhecia a Hebe por intermédio da minha tia. Quando eu esbarrava com ela, eu fiz novela na Band também, e ela lembrava de Sim, mim, esbarrava comigo, oi, tudo bem? Como é que está a sua tia? Tudo bem? Entendeu? que Ela não maravilha. esquecia, porque eu não era ninguém. Ela podia não marcar, não, mas ela lembrava, sempre falou comigo. Que sensacional. Bom, antes de eu falar, da gente falar sobre a questão do museu de Madalena, enfim, eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o momento assim mais comovente que você teve com a sua tia, assim, que uh, te dá muita emoção, não é? Que te faz lembrar dessa criatura inesquecível que foi desse e é. Quando um dos momentos, a primeira vez que alguém me pergunta isso,
um dos momentos que eu fiquei mais feliz no mundo foi depois que ela teve o câncer. Um mês depois, ela, ela estreou de novo no palco. E eu saí, nessa época eu estava morando lá em Madalena. Eu saí de Madalena e fui assistir o espetáculo em São Paulo. E quando eu vi minha tia entrando, radiante, foi a coisa mais feliz do mundo, porque eu fiquei com muito medo, né? Um câncer no estômago. Eu sabia que o câncer no estômago, ele é um câncer muito silencioso, ele só dá notícia quando não tem mais jeito. São dois cânceres que são muito quietos. É o câncer de ovário e o câncer de estômago. Esses dois, eles são silenciosíssimos. Quando você começa a sentir sintomas, não tem mais jeito. Mas minha tia, e assim como eu também sou assim, ela nunca deu sorte para o azar. Ela, uma vez, comeu muita manjubinha em São Paulo. Ela estava em temporada em São Paulo. E aí ela passou mal. Imagina comer manjubinha de noite, né? Passou mal, vomitou, chamou um médico no hotel. O médico disse: uma gastroenterite, deu um plasio na veia. Ela parou de vomitar, mas ela disse assim: me passa tudo quanto é exame que eu tenho que fazer. Dona Dercy, foi uma gastroenterite, a senhora já está bem. Ele ficou lá até ela melhorar. Não. Eu quero. Passa aí tudo, todos os exames. Aí ele pediu uma gastro, Ai, como é que é o nome? É um negócio que bota um troço aqui dentro do estômago para uma Eu câmerazinha. sei qual é que é o nome. Endoscopia. Isto. Pediu uma endoscopia com biópsia. Não deu outra. Estava com câncer. Mas realmente aquilo que ela sentiu foi uma gastroenterite. Mas se ela não insistisse, passou, foi um mal súbito, pronto. Não, é aí quando ela conseguiu operar, tirou 2/3 do estômago e ficou curada. Mas isso, né? Isso você está atento aos. Minha tia era uma águia. Ela sobrevoava e ela via tudo. E eu também sou assim. Não bobei. Eu tive uma tuberculose que eu descobri por causa de uma dor que me deu aqui. Eu não tinha ainda tuberculose no pulmão. Eu estava com gânglio tuberculoso aqui. A dor aqui não foi nada. Mas da dor ele perguntou se eu estava sentindo sudorese à noite, se eu sentia meio caidinha às 5 horas da tarde. Aí pediu para observar, observei. Aí fiz o exame, estava tuberculose. Eu não tive nem problema de separar as coisas, porque eu não estava contagiando ainda. Então, eu sempre fui assim. Por quê? Porque eu sempre, aprendi na cartilha de Dercy Gonçalves. Que maravilha, que sensacional. E é muito importante, né? E o momento que eu mais fiquei, emocionada, quando ela entrou radiante no palco, um mês depois de operada, de um câncer no estômago. Que maravilha, sensacional. Essa era a Dercy Gonçalves. Essa era a Dercy Gonçalves. Eu tinha que ter muito orgulho dela, né? Eu tinha que ter muito orgulho. Gente, neste momento são 21 horas e 16 minutos. A gente vai ficar mais um pouquinho, porque eu quero perguntar sobre a questão do Museu de Madalena, enfim, como é que não é? Está aberto para visitação, que as pessoas vão conferir, né, se forem lá, etc. Então, o Museu de Madalena, eu fui a primeira diretora do museu, ajudei a fazer aquilo lá. Que maravilha! Então, eu fui sem remuneração, porque
Dercy Gonçalves, faz um museu, né? A prefeitura, em homenagem. Não, eu fui sem remuneração, não era remunerada. Então, o museu, hoje, ele está na casa que era dela, que ela comprou em Madalena. Então, lá tem os móveis dela, lá tem o quarto dela, com a colcha de lamê dourada. A casa dela era toda assim, de espelhos e lamês, né? A cortina dela era de lamê dourado, entendeu? Então tem um grande acervo, né, de roupas, tanto roupas que ela usava como roupas do teatro, muitas fotos de cinema, fotos da televisão, do rádio, tem pertences, tem bijuteria, tem as sapatilhas que ela mesma bordava com paetê. Tem tudo isso lá. E é aberto, eu não sei, na minha época era aberto de terça a domingo. Né? De terça a domingo. A gente só folgava segunda-feira e tinha de terça a domingo. Agora eu não sei se continua esse horário, né? Não sei, mas eu sei que tem, que está lá, que o pessoal, tem umas pessoas em Madalena, sabe, que preservam muito minha tia. É o Nestor Lopes, que tem um acervo particular. Que é fantástico, né? Tão grande quanto o museu, porque ele tem um museu na casa dele. Ele adquiriu, minha tia fez vários. Minha tia tinha prazer de desfazer das coisas dela para comprar novas, né? Muita gente me dizia assim: sua tia precisava vender as roupas dela. Eu digo: precisava, porque não tinha espaço. Ela tinha uma casa com 3 quartos, todos eles com os armários embutidos atopetados de roupa, e no corredor ainda tinha 3 araras cheias de roupa. Então, ela de vez em quando, ela enchia o saco, vendia, para comprar tudo de novo. Daqui a pouco aquilo tudo estava cheio. Então, nesses bazares que ela fazia, o Nestor adquiria muita roupa dela. Eu também, ela me deu muita coisa. Eu tenho um acervo de roupas dela muito legal aqui. Inclusive, eu doei, quer dizer, doei para a pré-venda uma blusa, uma blusa dourada que ela fez o Roda Viva, que até a Ana Rita tem esse vídeo, ela no Roda Viva. Ela estava com um blazer preto e uma blusa dourada e um chapéuzinho preto. Pois é, essa blusa estava comigo, eu doei para um colecionador que queira adquirir o livro e essa blusa. Aí tem lá um precinho especial que quem quiser vai me dar muito prazer, porque é fã, vai ficar em boas mãos. Com certeza, que sensacional. E a gente também está procurando, se você conhecer alguém, a gente está procurando alguma empresa que queira ajudar nesse patrocínio. O patrocínio é de R$3.000. Aí a foto da sua empresa, o nome, com a logo, essas coisas, vai ficar na contracapa, né? Na foto de perfil também. Que maravilha! Então, a empresa que se habilitar, né, querer prestigiar a Dercy, porque não é a mim, não é falsa modéstia, não, entendeu? Se eu tivesse que fazer isso, minha tia morreu tem 13 anos. Eu já teria, quando eu era mais jovem, eu tinha 50 e algumas coisas quando minha tia morreu. Eu tenho 70 anos. Eu estou fazendo isso agora por quê? Porque eu não quero morrer devendo isso, entendeu? A ela, entendeu? Então, para mim, a minha vida já está ganha. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Ainda vou fazer? Vou, pretendo, mas se eu
Com partir dessa certeza. para melhor amanhã, eu tô kits, entendeu? Porque eu aprendi, inclusive com minha tia, sabe? A quando fazer uma coisa, eu pensar. Olha, toda vez, ela falava assim, toda vez que a gente toma uma atitude, a gente não pode tomar uma atitude assim. A gente tem que pensar. Isso aqui vai dar pode dar essa e essa consequência positiva, pode dar essa e essa negativa. Então, você toma consciente, porque se lá na frente der uma cagada, você não vai dizer, ai, meu Deus, não me ajudou, ai, não sei o que lá, ai, eu sou azarada. Não, situações que você escolheu. E você tem que jogar com as duas, né? Com as duas possibilidades de dar certo e de não dar. Magnífica, essa era a Dercy e é sempre para nós. Bom, infelizmente, para não exceder muito, a gente vai ter que se despedir. Eu quero agradecer quem ficou nos assistindo. Ana Rita, um beijo, que é uma pessoa tão querida, além de ela homenagear a Dercy, homenageia Ela está a dizendo que palestra grandíssima. Fale, Luci. a Ana Rita está dizendo que a minha voz, de repente, fica muito parecida com a da minha tia. Deve ser a convivência, deve ser. Quando eu interpreto, eu escrevi uma peça que eu estreiei em Londres, com medo de estrear no Rio. Então, eu interpreto minha tia, é uma peça em homenagem a ela, que eu tirei do livro, a peça, e Que maravilha. que eu vou estrear essa peça ano que vem no Brasil. Eu estreiei em Londres, que eu digo, se der merda, entendeu? Eu estou lá em Londres, entendeu? Se ninguém gostar, se ficou um cocô, né? Aí estreiei lá. Aí deu certo, eu digo, não, vou estrear no Ai, que Brasil. maravilha. Eu vou pedir para você dar um trechinho para gente De quê? Da peça? da peça, alguma coisinha assim. Hum, agora me pegou. Ah, ela tem um caso que ela está que ela foi no macumbeiro porque o teatro estava muito vazio, estava na Copa do Mundo e a gente estava em Sim. cartaz. Aí eu cheguei no teatro, estava tudo cheio de folha, estava tudo cheio. Aí eu fui no camarim, porque ela não estava mais na fase macumbeira dela. Eu fui no camarim e perguntei, tio, o que, que aconteceu? Ela, Lucizinho, macumbeiro, puta que pariu, que macumbeiro bom. Ele, viado, mas um viado imperial. Gente, meu Deus. Ai, gente, eu tô numa sessão espírita. Parece que eu tô ouvindo a Dercy aqui. Gente, que sensacional. Que coisa de louco. Você imita igual, Eu não idêntico isso, imito. Ana. Gente, é uma coisa fora de série. Parece que você está ouvindo a Dercy nos espetáculos dela contando os causos que são sensacionais. A Simone Nazar, queridíssima, beijo, que esteve aqui conosco no meu Arraiá com a Marina, pedido para você cantar Malandrinha, que é aquele clássico, aquela coisa sensacional. Oh, linda imagem de mulher que me seduz. Ah, se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha de meus sonhos, és a luz. És malandrinha, não precisas trabalhar. Gente, meu telefone está acabando a coisa, eu não sei por que Que não pegou. maravilha! Gente, eu quero muito É, o meu agradecer a também. você, adorei a live, quero agradecer Ah, imagina. ao pessoal da divulgação do livro, que é em nome da Alessandra Dairel, quero agradecer Juninho, produtor, quero agradecer a você
e quero agradecer muito a Cláudia. Querida. Que Cláudia maravilha, gente que Wilderberg, da ficou Agora mal. É. Que Tá bom? maravilha. Eu quero te agradecer também, muito sucesso. Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas. Vou sim, vou falar com o meu querido Sérgio Marques, que é produtor cultural, tem vários patrocínios. Vou indicar, vamos fazer isso, porque a gente precisa levar esse livro para o Brasil inteiro, fazer noite de autógrafos. Vou aí para o Sul, com toda Isso aí, certeza. venha para o Sul. A gente, se puder, a gente roda o Brasil, porque a gente precisa cada vez mais rememorar a obra de Isso. Dercy Gonçalves. Ana Rita, um beijo para você, ó. Como é que eu faço? O coração, Beijo. ó. Luci, muito obrigado. Lisiane, a todos. Tchau, tchau, tchau. Boa sexta-feira e bom feriadão. Até semana que vem, às 8h15 da noite, tá? Tchau a todos. Tchau. Obrigado, Luci. Um beijo.